Esta é uma história sobre confiança e escolhas. O navio estrangeiro de luxo não era confiável. Meu nome é João Joca Menezes. Na primavera de 2024, completei 60 anos. Sou o homem que há 40 anos administra a navegação atlântica no Porto de Salvador, na Bahia. Naquele dia, eu estava na janela do meu escritório do Porto, olhando para o velho e maltrapilho balsa, com o coração cheio de preocupação. Diretor, o motor do Estrela do Mar 3 pifou de novo. Abel, meu braço direito, relatou com uma expressão sombria. Quanto tempo para consertar? Perguntei. Pelo menos 2 semanas. As peças saíram de linha e só podem ser importadas. Suspirei profundamente. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Vocês conhecem o Brasil? Não temos apenas um continente lindo, mas também estamos rodeados por centenas de ilhas e arquipélagos, como Fernando de Noronha, Ilha Grande, Ilha Bela, Abrolhos e a vasta costa nordestina. Essas ilhas flutuando no mar são como pérolas espalhadas pelo Atlântico Sul. No entanto, por trás da beleza está uma dura realidade. Para os moradores das ilhas e das comunidades costeiras remotas, o ferry não é apenas um meio de transporte. Ele entrega alimentos, leva pacientes para hospitais no continente e transporta crianças para a escola. O ferry é a veia vital desses locais. Quando assumi este trabalho aos 20 anos, meu pai me disse: Joca, o navio é o coração das ilhas. Se o coração para, a ilha morre. Guardei essas palavras e tenho me mantido firme por 40 anos. Mas há um grande problema. Os portos das ilhas são estreitos demais. Por exemplo, em alguns portos, eles são cercados por paredões de granito e o espaço para manobra é limitado. O Porto de Pedra Branca e a Enseada Rasa sofrem com restrições geográficas, onde a largura do porto é reduzida e a profundidade da água é insuficiente. Navios grandes simplesmente não conseguem entrar. Muitos perguntam, por que não constroem portos maiores? A resposta é simples, é impossível. Muitos portos estão próximos a recifes de coral ou áreas de preservação ambiental protegidas, que não podem ser destruídas. Somos forçados a nos adaptar a esses portos estreitos. É por isso que estou em apuros. Que tipo de novo navio devo comprar para substituir este velho? Diretor, o transporte marítimo internacional está se tornando maior. Se quisermos aumentar o turismo, precisamos de navios grandes e luxuosos, sugeriu Abel. Eu entendia seu raciocínio. O Brasil investe no turismo e, anualmente, hordas de turistas se dirigem às ilhas. Um ferry grande e luxuoso certamente faria os passageiros felizes. Mas havia outra voz na minha cabeça. Um navio grande é realmente a melhor solução? De que adianta um navio que não consegue entrar em portos estreitos? De que vale um navio que balança perigosamente em ondas gigantes durante um temporal? Olhei pela janela para o mar azul claro do Porto de Salvador, com inúmeras ilhas no horizonte. Pessoas esperavam nossos navios lá. Escolher entre o luxo e o tamanho, ou a utilidade e a robustez, esta escolha decidiria o destino da nossa empresa e das ilhas brasileiras. Na primavera de 2024, eu ainda não tinha resposta, e essa resposta viria de uma forma que eu jamais imaginaria. Naquele mês de abril, recebi 2 propostas. A primeira veio do exterior. Diretor Menezes, é uma honra. À minha frente estava Richard Rich Sterling, 55 anos, um representante de vendas polido e impecável de uma grande construtora naval americana, a Global Cruise Lines. Ele abriu um catálogo pesado, encadernado em couro. Permita-me apresentar o nosso mais novo e luxuoso navio, o Atlantic Dream. No momento em que o catálogo foi aberto, prendi a respiração, 185 metros de comprimento, capacidade para 2.200 passageiros e 380 veículos. Um casco branco imaculado, decks de observação com janelas panorâmicas. A bordo havia restaurantes de alta gastronomia, cassino e SPA. Este é o modelo mais recente, lançado em 2024. O custo é de 5 bilhões de reais. É o ferry mais bonito que já navegou pelo Atlântico. Somos o maior fabricante de navios de cruzeiro do mundo. Este navio pode revitalizar o turismo nas ilhas brasileiras. Sinceramente, fiquei tentado. Com este navio,
a imagem da empresa seria drasticamente elevada e poderia trazer um enorme crescimento comercial. No entanto, a Estaleiro Naval do Brasil, uma empresa local, também enviou uma proposta. O representante da ENAB, professor Pedro Costa, era o oposto do americano. Usava um uniforme de trabalho simples, falava com humildade e o seu catálogo era fino e com poucas imagens. Propomos o modelo de design especial, o Guardião. Tem 124 metros de comprimento, capacidade para 800 passageiros e 120 veículos. O custo é de 2 bilhões de reais. Em termos de números, era menos da metade do navio italiano. Não é muito pequeno? Perguntei francamente. O representante da ENAB assentiu calmamente. Foi projetado deliberadamente como um navio de porte médio. Explicarei os motivos mais tarde. Neste momento, ouvi uma gargalhada alta. Olhei para trás. Richard Sterling estava parado na porta do escritório, parecendo ter voltado para entregar um documento. Com licença, ouvi falar de um navio construído no Brasil, ele disse. Ele olhou de relance para o catálogo da ENAB e encolheu os ombros. É muito pequeno. Isso não pode satisfazer as necessidades de turismo do Brasil. 800 passageiros? Nosso navio transporta 2.200. O representante da ENAB não respondeu. Richard continuou. Diretor Menezes, pense bem. Somos os reis dos 7 mares. Todos os países europeus nos escolhem. O Brasil também é uma ilha. Mas como a tecnologia e a filosofia de design de navios podem se comparar à nossa? Ele saiu logo depois. Olhei para os 2 catálogos em profunda contemplação. O navio luxuoso de 5 bilhões ou o navio robusto de 2 bilhões. As palavras de Richard me atingiram. As especificações do navio brasileiro eram menores, de fato. 2.200 contra 800. A diferença era óbvia. Para o desenvolvimento do turismo, o navio grande seria a resposta certa? Não consegui dormir naquela noite. Naquela época, eu não fazia ideia de que essa escolha mudaria minha vida. 2 semanas depois, ainda indeciso, a ENAB enviou um convite. Organizaremos uma apresentação técnica. Pedimos sua presença. Sinceramente, eu não queria ir. A frase de Richard, é muito pequeno, ainda ecoava na minha mente. Mas havia algo que me incomodava. Por que o representante da ENAB não rebateu? Ele não podia refutar ou achava que não precisava? Decidi ir à apresentação. O local era uma sala de conferências em um hotel no centro de Salvador. Ao entrar, um senhor idoso estava em pé. Tinha cabelos brancos, o rosto enrugado, mas os olhos incrivelmente límpidos. Diretor Menezes, certo? Prazer em conhecê-lo. Ele sorriu, estendendo a mão. Sou o professor Pedro Costa, tenho 72 anos, desde o boom da construção naval nos anos 70, projeto Ferries na ENAB. Aos 72 anos era mais velho que eu, mas sua postura não demonstrava fraqueza. Nos últimos 50 anos, tenho construído navios para as rotas das ilhas do Brasil. Hoje, quero explicar por que projetamos este navio, disse o professor Costa. O professor projetou no telão um mapa do Brasil e suas ilhas. Diretor, as águas brasileiras são complexas. Temos os famosos recifes de coral de abrolhos, fortes correntes e uma grande variação de marés. As águas são rasas no Nordeste. Os portos das ilhas são geralmente estreitos e as marés e os ventos são fortes. Há pouquíssimos lugares onde navios grandes podem atracar, disse ele, com uma voz calma, mas firme. Portanto, o que consideramos não foi construir o maior navio, mas sim um navio que pudesse navegar nos portos estreitos. O projeto do Guardião apareceu na tela. O diâmetro de giro deste navio é 8 vezes o seu comprimento, ele explicou. O padrão para ferries é geralmente 5 vezes. Um navio de 124 metros geralmente precisa de 310 metros para girar, mas este pode virar em apenas 223 metros. Inclinei-me. Como fizeram isso? Melhoramos a forma do casco e redesenhamos o leme do zero. Levamos 10 anos para otimizar apenas esse desempenho, disse o professor Costa. Ele trocou o slide. O navio está equipado com 2 propulsores laterais, bow thrusters.
hélices montadas na lateral que permitem que o navio se mova lateralmente. Isso é crucial para atracar em portos estreitos, continuou. Calada de 5,2 metros. O navio americano tem 7,8 metros. Nosso navio é 2,6 metros mais raso. Pode navegar nas águas rasas da nossa costa. Vieram à minha mente os portos em todo o Brasil. Os problemas de assoreamento em certos estuários, a superlotação dos portos de pesca, a estreiteza da enseada rasa, todos eram desafios para navios grandes. Professor, por que se esforçar tanto? Construir navios grandes não dá mais lucro? O professor Costa sorriu levemente pelos moradores das ilhas. Se o navio não vier, a ilha se tornará uma ilha isolada. Durante 50 anos construímos navios para chegar lá. Um navio que não chega não tem utilidade. Essa frase me tocou profundamente. Mas eu ainda estava hesitante. Mas os turistas procuram restaurantes luxuosos, cassinos, SPAs. O navio americano tem isso. E o de vocês? O professor Costa assentiu calmamente. O senhor está certo. Não podemos competir em luxo. Mas, diretor Menezes, qual é o valor de um navio? É o luxo ou é a capacidade de chegar? O povo brasileiro é prático. Deixe os dois navios operarem e veja. O mar lhe dirá a resposta. Naquela noite, tomei minha decisão. Alugaria e operaria os dois navios para descobrir com meus próprios olhos qual era a escolha certa. Em junho de 2024, minha decisão foi implementada. O Atlantic Dream americano e o Guardião brasileiro. Um investimento colossal de 7 bilhões de reais no total. Lembro-me do dia em que os dois navios chegaram ao Porto de Salvador simultaneamente. É realmente gigantesco, exclamei olhando para o Atlantic Dream, com seus 185 metros de comprimento, um corpo branco e puro. O navio da ENAB ao lado parecia uma criança. Richard Sterling caminhou em minha direção, presunçoso. E então, diretor Menezes, este é o rei da engenharia americana. O nível é completamente diferente do pequeno navio brasileiro, não é? De fato, o poder visual era esmagador. As pessoas que observavam no porto admiravam o navio grande. Quase ninguém olhava para o navio da ENAB. Mas o verdadeiro teste começou ali. O primeiro destino foi um porto de alta dificuldade, o Porto de Pedra Branca, Porto da Rocha Branca, uma simulação de um cenário extremo, aninhado sob paredões com pouquíssimo espaço para manobra. A largura do porto era de apenas 180 metros, com paredões de granito em ambos os lados. O Atlantic Dream tentou atracar primeiro. Observe o poder da embarcação mais avançada da nossa empresa. Richard estava cheio de autoconfiança. O casco gigantesco se aproximou lentamente da entrada do porto. O rugido do motor ecoava entre as rochas. No entanto, algo estranho aconteceu rapidamente. Capitão, espaço insuficiente para virar. A voz do rádio estava cheia de pânico. Um navio de 185 metros precisava de cerca de 460 metros de espaço para manobrar, mas havia apenas 180 metros ali. O navio ficou preso na entrada do porto. Retaguarda, retaguarda, há barcos de pesca atrás. O rádio estava cheio de gritos. Fiquei na costa, observando ansiosamente. O corpo gigantesco parecia desajeitado naquele espaço estreito, como um navio enfiado em uma garrafa. Após 3 horas de confusão, o capitão finalmente relatou: abortar a atracação, risco de tocar os recifes. O Atlantic Dream recuou lentamente e retornou ao mar aberto sem atracar nenhuma vez. O rosto de Richard estava vermelho. Esta infraestrutura portuária é terrível. Portos tão estreitos não existem na América. O Brasil precisa modernizar seus portos, ele gritou para o ar. Mas eu sabia que a expansão era limitada pela geografia. Não podemos mudar a natureza. Em seguida foi a vez do Guardião da ENAB. Para ser honesto, eu não tinha grandes expectativas. Se nem o navio grande americano conseguiu, como o navio brasileiro conseguiria? Mas o professor Costa disse calmamente: por favor, observe. O Ferdi da ENAB começou a se mover. O navio de 124 metros navegou em direção ao porto. Em seguida, ocorreu uma cena inacreditável. O navio parecia ter vida própria. Os 2 propulsores laterais na proa foram ativados. O casco deslizou lateralmente como um caranguejo.
Graças ao seu desempenho de diâmetro de giro de 223 metros, o navio ajustou elegantemente seu ângulo dentro do porto de 180 metros de largura. Livre à esquerda, livre à direita, preparar para atracar, a voz calma veio pelo rádio. 18 minutos depois, o ferry da ENAB atracou solidamente na costa. Os trabalhadores do porto aplaudiram. Eles trabalhavam ali há décadas e sabiam melhor do que ninguém a dificuldade daquele porto. Eu estava paralisado. O professor Costa veio até mim e disse suavemente: diretor Menezes, este é o navio que chega. Se não chega, não importa o quanto seja luxuoso, não tem utilidade. Olhei para o ferry da ENAB. De fato, era menor e menos luxuoso que o navio americano. Mas chegou. Isso é a tecnologia brasileira? A frase me escapou. O porto, onde o navio luxuoso de 5 bilhões não conseguiu entrar, foi vencido pelo navio de porte médio de 2 bilhões. Havia um valor aqui que os números não conseguiam medir. O incidente de Pedra Branca foi apenas o começo. O verão de 2024 trouxe o pico da temporada turística nas ilhas brasileiras. Os turistas inundaram nossos ferries e estávamos extremamente ocupados. O ferry da ENAB registrou um sucesso recorde. No porto de areia rasa, mesmo com a confusão de barcos de pesca, ele conseguia manobrar com agilidade. E em certos estuários, quando a maré baixava, o nível da água caía. O navio americano de calado profundo não podia entrar e tinha que esperar no mar aberto pela maré alta, mas o ferry brasileiro, com calado de 5, 2 metros, podia atracar, transportando turistas e suprimentos. E no mais difícil porto da Enseada, afetado por ventos fortes e correntes de maré, a rota de entrada exigia uma forma de S. O capitão do ferry da ENAB, o veterano capitão Márcio, de 45 anos, disse na cabine: este navio me obedece como minhas próprias mãos e pés. O controle preciso permitiu que ele atracasse com sucesso. Em contrapartida, o Atlantic Dream americano só podia atracar em grandes portos como Salvador e Rio de Janeiro. Suas rotas para as ilhas foram severamente limitadas. O lucro ficou muito abaixo do esperado. Por que gastei 5 bilhões de reais? Richard Sterling lamentou, segurando a cabeça. O verdadeiro teste veio em agosto, com um poderoso ciclone tropical atingindo a costa. A previsão do tempo era péssima. Ondas de 4 metros, ventos de 10 na escala Beaufort. Era um ciclone de verão clássico. Todos os navios foram proibidos de sair do porto. A guarda portuária transmitiu: capitães dos navios americanos, retornem imediatamente. É perigoso para a estrutura do casco com esse tipo de onda. O ponto fraco dos navios grandes foi exposto. O corpo de 185 metros de comprimento era propenso à ressonância com o período das ondas do Atlântico. Se o ritmo do navio e das ondas se alinhasse, o balanço seria amplificado, até mesmo correndo o risco de virar. Nesse momento, o rádio tocou: aqui é o guardião da ENAB. Solicito permissão para sair do porto. Era a voz do capitão Márcio. Você enlouqueceu? O tempo está fechado, gritou o controlador. O posto de saúde na ilha mandou um SOS. 3 pacientes de hemodiálise e um paciente em estado grave. Se não forem levados para o hospital no continente antes de amanhã, correm risco de vida. Meu coração disparou. Para os moradores das ilhas, o ferry é um salvador. Vou sair, disse o capitão Márcio com firmeza. O ferry da ENAB entrou no mar tempestuoso. Eu estava rezando no rádio, ondas de 4 metros, guinada de 8 graus. O casco está estável, vento de 25 metros segundo, navegação sem problemas. Chegando na ilha, preparando para atracar. Era inacreditável. Naquele tipo de tempestade, o ferry da ENAB estava navegando com estabilidade. Na manhã seguinte, o navio retornou a Salvador. O casco estava marcado pelas ondas, mas os pacientes haviam sido entregues em segurança ao hospital. Perguntei ao professor Costa: por que o navio da ENAB consegue navegar em um temporal? Ele respondeu gentilmente: navios não são melhores só por serem maiores. Ondas têm um período e navios também têm seu período de balanço inerente. Se os dois coincidirem, ocorre a ressonância. O navio de 185 metros de comprimento é propenso à ressonância com as ondas longas do Atlântico,
Mas o navio de porte médio de 124 metros que projetamos desvia desse comprimento de onda. É um design que aplica as leis da física e um ajuste da ENAB para as características da costa brasileira. Às 3h42 da manhã de 7 de setembro de 2024, um tremor violento me acordou. Terremoto. Escondi-me sob a mesa, ouvindo objetos caindo em casa. O tremor durou 30 segundos. As notícias flash na TV. Terremoto de magnitude 6,8 na costa leste. O epicentro está próximo às ilhas. Deslizamentos e cortes de energia. Escassez de suprimentos. Meu sangue gelou. As ilhas, o telefone não parava de tocar. Diretor, o cais da ilha foi danificado. Vários deslizamentos, falta de energia, escassez de suprimentos. Ao amanhecer, a extensão do desastre ficou clara. Partes dos portos haviam desmoronado e a profundidade da água havia diminuído. O governo enviou um pedido de emergência. Diretor Menezes, solicitamos o transporte urgente de suprimentos para as ilhas. Medicamentos, água, geradores. É urgente. Liguei imediatamente para o capitão americano. O Atlantic Dream pode partir? A resposta foi desanimadora. Impossível. Os portos desmoronaram e a água não é profunda o suficiente. É suicídio atracar um navio com calado de 7, 8 metros. O navio mais novo, de 5 bilhões de reais, estava imobilizado quando era mais necessário. Liguei para o capitão Márcio do Guardião da ENAB. Márcio tem um pedido. Diga, diretor. Você consegue entregar suprimentos a todas as ilhas afetadas em 72 horas? Houve um momento de silêncio no telefone. 72 horas de operação contínua. É um desafio extremo. Farei apenas 2 palavras, mas cheias de determinação. O professor Costa disse que este é o navio que chega. Se for esse o caso, vou entregar. Na tarde de 7 de setembro de 2024, o Guardião da ENAB, carregado com 200 toneladas de medicamentos, 500 toneladas de alimentos, 300 toneladas de água e 50 geradores, partiu de Salvador. Primeiro dia, rumando para o cais danificado da primeira ilha. Apenas metade do espaço normal para atracação havia sobrado. Usando os propulsores, o navio ajustou-se com precisão milimétrica, espremendo-se naquele espaço estreito. A atracação bem sucedida. O descarregamento começou. Os moradores da costa choraram ao receber os suprimentos. Segundo dia, indo para a ilha mais afetada, que estava sem eletricidade. Graças à sua vantagem de calado raso, o navio navegou sobre o fundo do mar, que poderia ter se elevado com o terremoto, e atracou com sucesso. A energia do hospital foi restaurada, vidas de pacientes dependentes de respiradores foram salvas. Terceiro dia, circulando pelas pequenas ilhas ao longo da costa, lugares onde os navios grandes nunca iam. O ferry da ENAB atracou em cada um deles, entregando esperança. 72 horas depois, na tarde de 10 de setembro, o ferry retornou a Salvador. Percorreu mais de 1.800 quilômetros, transportando 2.400 toneladas de suprimentos, apoiando 12 mil moradores. Eu estava esperando no cais. O casco estava sujo de água, do mar e óleo, mas parecia sagrado. O capitão Márcio desceu a escada, seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto exausto, mas calmo. Diretor, entregamos. Naquele momento, ignorei a decência e chorei. Obrigado. O professor Costa se aproximou. Diretor Menezes, o senhor entende agora? Limpei as lágrimas e assenti. O valor deste navio reside nas vidas humanas, não no luxo, nem no tamanho. O verdadeiro valor de um navio é o poder de chegar lá. Uma semana depois, Richard Sterling veio ao meu escritório. Ele não estava mais arrogante, mas parecia envergonhado. Diretor Menezes, eu estava errado. Vi as notícias. Aquele navio brasileiro salvou inúmeras pessoas em 72 horas. Enquanto isso, meu navio de 5 bilhões ficou parado no porto. Eu os ridicularizei, mas o ridículo sou eu. Senhor Sterling, eu disse, luxo não é valor. Chegar lá é. Vou levar esta lição de volta para a América. Ele respondeu. Nós três, eu, Richard Sterling e o professor Costa, apertamos as mãos em frente ao Guardião da ENAB. Em dezembro de 2024, visitei o estaleiro da ENAB em Salvador.
o professor Pedro Costa me guiou pessoalmente. Olhei para o gigantesco dique seco e centenas de trabalhadores trabalhando fervorosamente. Este é o ponto de partida, disse o professor Costa. Ele me apresentou a uma jovem designer de 28 anos, Gustavo. Este é o Gustavo. Ele é responsável pelo design do casco. Ele ficou muito emocionado ao ouvir a história do resgate, disse o professor. Os olhos do jovem designer brilhavam. Eu também quero construir um navio como o do professor, um navio que possa realmente ajudar as pessoas. Vi a Herancha. A força da construção naval brasileira não está no glamour exterior, mas no espírito de projetar para o usuário. Na primavera de 2025, realizei uma conferência de imprensa. Anunciei que a navegação atlântica havia encomendado 3 novos ferries à ENAB, no valor de 6 bilhões de reais. Um jornalista perguntou por que escolheram um navio brasileiro de 2 bilhões em vez do americano de 5 bilhões. Respondi com firmeza: escolhi a confiança de 2 bilhões. O valor de um navio não está no tamanho, mas no poder de chegar lá. É a tecnologia brasileira que protegerá o futuro das ilhas. No canto, o professor Costa sorriu, conectando ilhas, conectando corações. Este é o nosso trabalho. Eu nunca esquecerei essas palavras. No verão de 2025, os novos ferries da ENAB navegarão pelo Atlântico, rumo a Abrolhos, Ilha Grande, Ilhabela e as comunidades costeiras. A tecnologia e a alma do Brasil continuarão a conectar cada pérola neste mar. Esta é a nossa história.